Fim de papo para o Vila na Copa do Brasil. Derrotado por 3-0 no Serra Dourada, o Vila acaba eliminado para o Cruzeiro. E sinceramente, não é motivo para nenhum torcedor ficar chateado, até porque o resultado foi extremamente natural e o jogo foi exatamente isso. Um jogo simples, tanto de se analisar quanto de se entender, e uma desclassificação mais do que esperada. Afinal, o Vila foi eliminado para uma das melhores equipes do futebol brasileiro na atualidade, o Cruzeiro, que chegou ao seu 8º jogo de invencibilidade. Agora, vamos explicar tudo o que aconteceu nesse jogo, falar um pouquinho das duas equipes, claro, e trazer para você talvez uma compreensão mais interessante e abrangente, tanto para você torcedor do Vila, quanto também para você torcedor do Cruzeiro. Vamos falar tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que encaram os problemas da vida com naturalidade. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Peço também que você clique no botão hypar que aparece aqui embaixo na descrição. Esse botão ajuda a engajar o canal e fortalece o trabalho, além de gerar uma gamificação para você através do aplicativo. E também peço que você se torne membro do canal. É a partir de R$ 1,99 e você entra para o Gader Futebol Clube, o grupo de membros que mais cresce na internet, com o menor membro do YouTube. E você tem todos os benefícios, como notícias 24 horas por dia, informações dos jogos atualizados, conteúdos exclusivos e antecipados, membros especializados em futebol para conversar com você, vários torcedores de vários clubes que conversam de forma imparcial, de forma interativa, mas também tem humor, tem zoeira, tem brincadeira, assim como deve ter em todo grupo de futebol, mas sempre com respeito máximo a todas as camisas e a todas as torcidas. É sempre no âmbito esportivo. Tudo isso é a partir de R$ 1,99 e você ainda ajuda o canal a continuar funcionando. Beleza, então sem mais delongas, escalações estão aqui na tela. E o Cruzeiro, cara, que mesmo tendo ido mal na Sul-Americana, é um dos melhores times do país. Montou um elenco que, se você olhar nome a nome, é basicamente uma pequena seleção, com jogadores como Gabigol, Caio Jorge, Eduardo, Matheus Pereira, Bolassi no banco de reservas, que era um dos jogadores muito bons do ano passado pelo Criciúma, entre outros jogadores como o goleiro Cássio, Fabrício Bruno na zaga. Cara, é um time que, nome a nome, é uma seleção, cara, não tem como falar. E é uma equipe que vinha de 7 jogos sem derrota. Não tinha perdido nos últimos jogos ali da Sul-Americana, apesar de ter sido desclassificado. Mas na Copa do Brasil venceu o próprio Vila, né, no primeiro jogo por 2-0. E no Campeonato Brasileiro vem sobrando. Foi 4-0 no Sport, empatou com o seu maior rival, o Atlético Mineiro, na última rodada. E vem a campo com aquilo que tem de melhor, né? E visitando, vindo até Goiânia, para jogar contra o Vila, que na Série B vem muito bem, né? Inclusive venceu o último jogo contra a forte equipe do Atlético Paranaense, que mesmo não estando em bom momento é um dos favoritos da Série B, mas o Vila foi lá em casa, impôs o seu futebol e venceu por 2-1 no último jogo. E vem a campo acreditando que dava para ainda brigar, né, por essa vaga, que ainda dava para conseguir, quem sabe, um resultado pelo menos positivo. Afinal, perdeu por 2-0 no jogo passado, poderia pelo menos vencer, mesmo que não se classificasse, já que 1-0 daria ainda a classificação para o Cruzeiro. Veio a campo com os jogadores que também se espera ser os titulares do momento, como o Dodô no meio, o Guilherme Parede na lateral, o Poveda, o lateral que eu falo ponta, tá? Na ponta, o Parede como centroavante, Todinho pelo lado direito e por aí vai. Jogadores que compõem o time titular do Tigrão. E o jogo começou e ficou claro que o Cruzeiro estava totalmente tranquilo. Como eu falei durante o início da apresentação do vídeo, é um jogo simples de analisar. O Cruzeiro tinha mais interesse em controlar o jogo, mesmo que defensivamente, e sair com uma certa calma pro ataque. Não tinha que se afobar, tá ganhando de 2-0, então não precisava acelerar o jogo. Do lado do Vila, o Tigrão precisava gerar alguma coisa cedo. Um gol no começo da partida poderia inflamar o jogo e talvez até chamar o adversário mais pro campo, e aí dar mais espaços pro Vila trabalhar. Mas a realidade é que tanto o Vila quanto o Cruzeiro davam muitos espaços. O Cruzeiro, por não estar muito ali preocupado em forçar uma marcação, em buscar um contato físico,
E o Vila, porque tem suas limitações, enfrenta uma equipe que triangula muito bem a bola. Só que nos primeiros momentos, quem estava tendo a bola nos pés, e não necessariamente o controle do jogo, mas a bola nos pés, era o Vila, que chegou até em alguns momentos com perigo, como numa finalização do Poveda, que certamente seria anulado se fosse o gol, né? Porque houve uma falta em cima do Fabrício Bruno no começo ali do momento, né? Que ele recebe a bola. E finalização que foi muito bem defendida pelo Cássio, inclusive. Teve também uma chegada do Dodô, que finalizou dividindo ali com a zaga, a bola foi raspando ali na trave do Cássio. E uma cabeçada, uma outra cabeçada mais perigosa. Mas no geral, o Vila criava porque se esforçava, porque tentava ir pra cima, com as suas limitações, com a sua dificuldade de enfrentar um time que está em terceiro colocado na Série A. Mas o Vila ia pra frente. Só que do outro lado você tinha o Cruzeiro, que quando chegava, e sempre estava chegando com muito espaço, chegava com muito perigo. Chegou ao ponto de ter várias defesas muito boas do goleiro House. Teve uma finalização que foi defendida por ele, no rebote o Caio Jorge finaliza e ele faz uma defesaça mesmo, assim, pra garantir o 0 naquele momento do placar. Teve uma finalização de fora da área também, que ele fez uma defesa de mão cruzada ali, se não me engano, acho que foi de braço cruzado, posso estar enganado, tá? De mão trocada, né, que se fala. Mas ele fez uma bela defesa também. Teve uma chegada pela direita, numa finalização do próprio Caio Jorge, que ele cai e defende com as pernas ali. E chegadas sempre perigosas. O Vila dando muitos espaços pro Cruzeiro, e não necessariamente por demérito do Vila. Não, o Vila tava até encaixado defensivamente. Mas, pô, o Eduardo, Cristiano, o Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol triangulavam a bola com muita propriedade, com muita qualidade. É muito fácil para esses jogadores conseguirem encontrar os passes, os espaços, os lançamentos em profundidade. São jogadores com muita experiência e que trazem isso no time e que, pelo visto, com o Leonardo Jardim, encaixaram-se muito bem. O primeiro tempo no 0 a 0 foi até bom pro Vila, porque chances pro Cruzeiro fazer gol o Cabuloso teve, e não foram poucas, né? Foram pelo menos 3 chances claras. O Vila foi realmente muito entregue no jogo, ele acreditou realmente que dava para brigar por essa vaga. Só que o segundo tempo colocou a realidade diante do Vila e mostrou que o Vila estava enfrentando realmente, né, uma equipe que já chegava como favorita, mesmo que não tivesse vencido o primeiro jogo por 2 a 0. E logo nos primeiros minutos, aos 11 minutos, se não me engano, do segundo tempo, uma bola que chega para o Gabigol e ele acaba tocando para trás para a batida de fora da área do Eduardo. A bola ainda desvia no zagueiro do Vila e entra, sendo o primeiro gol do Cruzeiro, fazendo 2 a 0, 3 no agregado e dando aquele balde de água fria logo no início, né, do segundo tempo. Tudo bem, o Vila já estava, né, digamos assim, acreditando que mesmo que lutasse pela vaga, seria muito complicado, mas com aquele gol, o Vila sentiu o impacto, sentiu o baque. As substituições do Cruzeiro deram mais efetividade do que as do Vila, visto que o Bolasie entrou no segundo tempo e entrou muitíssimo bem. Chegou ao ponto de fazer algumas jogadas e ser o responsável pelo passe do segundo gol, que foi um cruzamento vindo do lado esquerdo, do lado direito, né, do ataque do Cruzeiro. Ele, o Bolasie, pede a bola no cruzamento, que é muitíssimo bem feito. Ele cabeceia pra dentro da área novamente, tirando do House pra chegada do Eduardo, que novamente finaliza. A bola ainda toca na trave e entra. 2 a 0 pro Cruzeiro, 4 no agregado. E, cara, já tava liquidada a fatura, né? 4 a 0, dificilmente o Vila conseguiria diminuir, quanto mais virar o jogo. Mesmo assim, o Vila ainda continuou jogando, buscando ir ao ataque. As mudanças, como eu falei, não foram tão efetivas. O Diego Torres entrou, pouco fez, né? Tivemos também a entrada do Gabriel Silva, o Vinícius Paiva teve algumas chegadas ali, né? Algumas roubadas de bola, umas chegadas no ataque, mas poucas chances. Teve uma cabeçada no centro do gol com a defesa do Cássio bem tranquila, e que eu me lembro foi só, tá? Até pode ter tido outras chegadas, mas com pouco perigo. Já o Cruzeiro teve um escanteio ainda cobrado pelo lado esquerdo, a bola é cabeceada e vence o House fazendo 3 a 0. E 3 a 0 com muita tranquilidade. Como eu falei no início do vídeo, totalmente natural o placar. E não é motivo pro torcedor do Vila se sentir chateado ou se sentir, vou colocar entre aspas, tá? Humilhado, de jeito nenhum. O Cruzeiro fez um jogo muito seguro, muito inteligente, com muita qualidade técnica. Uma qualidade técnica que fez frente à raça, à determinação que o Vila tinha ido pro jogo. E quando você joga com essa qualidade toda, a coisa acontece, o gol acontece. E aconteceu muito naturalmente.
o Cruzeiro fez seus 3 gols, o juiz não deixou nem ter acréscimos, chegou nos 45 minutos, já apitou e encerrou a participação do Vila na Copa do Brasil. O Cruzeiro segue rumo a, quem sabe, talvez uma 7ª conquista. O Cruzeiro já tem 6, se não me engano, são 6 Copas do Brasil, vai provavelmente brigar pela 7ª. Na minha humilde opinião, é um dos grandes favoritos a pelo menos chegar na final da competição, né? Até porque ainda grandes clubes como Palmeiras, Flamengo ainda estão na disputa. Mas é uma despedida digna. O Vila se despede com dignidade, lutou, se entregou, enfrentou uma equipe fortíssima, né? Foi goleado em casa, mas cara, é uma goleada de 3-0 que não humilha ninguém. Muito pelo contrário, eu aplaudo o esforço, a dedicação, a entrega dos jogadores. Eu aplaudo a tentativa dos jogadores de fazer frente a uma forte equipe como é a do Cruzeiro. E acredito que com essa determinação, não tendo subido mais à frente na Copa do Brasil, o foco do Vila, que é o acesso para a Série A, se o Vila seguir da forma que está, há grandes chances de conquistar. Porque vontade para isso parece ter, jogar em casa com determinação o Vila já faz, tá conseguindo descolar uns pontos fora de casa na Série B e tem o apoio da sua imensa torcida, que não lotou exatamente o Serra Dourada, mas fez uma belíssima festa, encheu o estádio sim, foi lá e apoiou o seu time, mesmo quando estava perdendo. Perdeu, mas como se diz, caiu atirando. Não foi aquele time entregue e desanimado que a gente já viu em outros momentos. Não foi um time que jogou com bastante determinação, mas parou diante de uma equipe muitíssimo forte, tecnicamente, taticamente, e que certamente será uma das equipes que vai brigar no topo da Série A e provavelmente também nas finais da Copa do Brasil. Mas e aí? O que vocês acharam desse jogo? O que vocês acharam dessa derrota do Vila? Mesmo com perdendo de 3-0, viram qualidade? Viram alguma coisa positiva ali no jogo? Você, torcedor do Cruzeiro, o que tá achando aí da temporada? Mesmo com a eliminação na Sul-Americana, tá curtindo o momento do Cruzeiro? 8º jogo sem derrota, vitória contundente fora de casa, uma equipe que vai muito bem no Campeonato Brasileiro. O que você tá achando do seu cabuloso? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo, para acompanhar os próximos lançamentos e marca o sininho para receber notificações. Peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E não deixe de clicar no botão hypar aqui embaixo para ajudar, engajar e fortalecer o canal. E se torne membro a partir de R$ 1,99. Você me ajuda a continuar esse trabalho e ainda tem todos os benefícios do Gader Futebol Clube. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.